Olá pessoal, tudo bem? Nós voltamos agora para a nossa terceira aula sobre o ser de Deus e seus atributos, tá? E nas primeiras aulas a gente falou um pouquinho sobre o ser de Deus, quem ele é, quais são os nomes dele ou qual é o nome dele, que ele existe antes de todas as coisas. Demos alguns versículos que falam sobre a existência de Deus e hoje nós vamos entrar na classificação propriamente dita dos atributos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o conceito de atributos, tá? O que são atributos? Atributos são qualidades ou características atribuídas a alguma coisa ou a alguém. Então, os atributos de Deus são simplesmente as qualidades que ele possui, as características que ele tem. Sejam características do ser dele, da personalidade, do caráter dele, ou sentimentos que ele possui. Tudo que é atribuído ao ser de Deus são os seus atributos, características inerentes a ele. Então, uma pessoa possui atributos desejáveis ou até atributos que não são desejáveis. Um ser humano caído como eu e você, nós possuímos qualidades e possuímos defeitos. Mas Deus não é assim, ele é perfeito, ele possui apenas qualidades, coisas que são desejáveis, agradáveis de se ter e de se admirar e contemplar. Então, os atributos de Deus são essas qualidades, tá? Tem uma citação aqui que é muito interessante, tá? No esboço que você vai receber aí na sua casa, que é: as perfeições atribuídas ao ser divino nas Escrituras ou as que são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, da providência e da redenção. Esses são os seus atributos, tá? É uma citação de Berkhof na teologia sistemática dele. E, afinal de contas, eu falei para vocês que eu ia indicar mais alguns livros. Eu tenho mais uma indicaçãozinha hoje. A gente não vai falar sobre isso especificamente na nossa aula, mas se você quiser ampliar o seu conhecimento sobre Jesus, tem um livro que eu gostaria de indicar, que é esse aqui, ó, Jesus, Filho de Deus, do D.A. Carson, que é o seguinte: esse livro fala sobre essa característica de Jesus, de ser Filho de Deus. Então ele traz, com o passar dos capítulos, diversos versículos bíblicos sobre a filiação de Jesus, provando que Jesus é o Filho de Deus, mas não filho como eu e você somos. É diferente, a filiação de Jesus é um outro tipo de filiação. Então, é muito interessante. Eu tenho estudado muito sobre Jesus, sobre quem ele é, sobre o fato dele ser Deus, e parece muito tranquilo, muito fácil para nós falarmos que Jesus é Deus, mas nem todos creem dessa maneira, que Jesus é Deus. Então, é muito interessante você estudar sobre esse homem maravilhoso que é Jesus. Indicação feita, a gente prossegue com a nossa aula. Interessante perceber que os atributos de Deus não são partes de quem Deus é, partes isoladas de quem Deus é. Então, por exemplo, Deus é amor, eu já falei um pouco disso na primeira aula. Deus é amor, mas Deus é justiça, mas Deus é onipresente, mas Deus é onisciente. E são partezinhas de quem ele é. Então, se você pudesse desenhar um gráfico na sua cabeça, talvez de uma maneira errada, você pensaria que Deus é compartimentado. Então, ele é 10%, vamos dizer, Deus é 100%. Então, ele é 10% isso, 10% aquilo, 10% aquilo outro, mas não, Deus não é assim. Deus é 100% tudo que ele é. Então, grava isso. Deus é 100% tudo que ele é. Ao mesmo tempo que Deus é amor, 100%, ele não tem um minuto, um segundo que ele deixa de ser amor para ele ser justiça. E ao mesmo tempo que ele é belo, que é um outro atributo característico de Deus, ele é bondoso. Então, Deus não é um pouquinho de cada coisa. Deus é 100% tudo que ele é.
Enquanto ele manifesta um dos seus atributos aos homens, ele não deixa de ter outros. Então, é importante pensar isso, porque a gente precisa ter uma mente íntegra em relação a Deus, para não ter uma visão errada de quem ele é. Então, ele é 100% tudo que ele é. Ele não é compartimentado. E quando a gente vai estudar os atributos, a gente tem uma classificação para eles. Existem diversas teologias sistemáticas com diversas classificações para atributos. E a que eu vou usar aqui hoje é uma classificação que eu gosto, uma classificação bastante simples, que são atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos que ele não comunica conosco 100%. Então, nós podemos perceber esses atributos, mas nós não podemos tê-los. Então, por exemplo, a onipresença de Deus. Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é interessante perceber isso, porque nós não podemos nunca estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Na verdade, nós somos seres humanos limitados, que estamos em um lugar de cada vez e não temos nenhum conhecimento do que está acontecendo em qualquer outro lugar. Mas Deus não. Deus é onipresente. Ao mesmo tempo que ele está lá no hemisfério norte, ele está no hemisfério sul, ele está em todos os lugares. Ele preenche a terra, ele preenche os céus. Deus está nas profundezas do mar e ele também está no mais alto dos céus. Ele está em todos os lugares. E é por isso que os salmistas falam: aonde eu me esconderei de ti, Senhor? Porque não existe lugar onde você possa se esconder de Deus. Ele simplesmente vê cada cantinho da terra. A Bíblia fala também que os olhos de Deus passeiam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles que o coração é totalmente dele. Os olhos de Deus percorrem toda a terra. Então, não existe lugar, nem no mais profundo vale, nem na mais alta montanha, onde nós possamos nos esconder de Deus. Não existe lugar onde Satanás possa se esconder de Deus. Deus domina sobre tudo e ele está em todos os lugares, olhando tudo o que está acontecendo. Então, ele é onipresente. Isso é um atributo incomunicável dele. Um outro atributo incomunicável de Deus, a gente está passando bem rápido por esses assuntos, talvez a gente tenha oportunidade de ter uma aula mais extensa, mas eu vou falar um pouco rapidinho, porque Deus é muita coisa e a gente precisa só ter uma noção geral, tá? Talvez no próximo módulo a gente tenha aulas específicas de atributos específicos, ok? Um outro atributo incomunicável de Deus, que eu fico fascinada com esse atributo, é independência. Se você for parar para ler na Bíblia sobre a independência de Deus, o que significa isso? Ele é totalmente livre, totalmente independente em tudo que ele faz. Ele não precisa de mim nem de você para nada, absolutamente nada. Existe uma linha da teologia, existem pessoas que poetizam a Bíblia dizendo que Deus se sentiu só, então ele precisou criar o homem. Deus teve necessidade de criar o homem, porque afinal de contas ele tinha os anjos, ele tinha todo o céu, mas ele precisava de uma criatura semelhante a ele. Então ele criou o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus se sentiu só. Assim como Adão se sentiu só sem Eva, Deus se sentiu só sem a noiva, sem os seres humanos. Isso é mentira. Teologicamente isso está errado, porque Deus não tem falta de nada. Ele não necessita de você para nada. Ele é totalmente independente. Se ele quisesse destruir todos os seres humanos, ele não vai fazer isso, porque a palavra dele não mente e ele tem um plano para nós. Mas se ele quisesse, ele poderia destruir todos os seres humanos e ele não precisaria de nós para absolutamente nada. Ele é totalmente independente. Essa é uma característica do ser de Deus. Lá em Atos 17, 24 e 25, vamos abrir. Atos 17, 24 e
e 25 diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então esse é o mesmo texto que eu citei para vocês na aula passada, de Paulo, lá em Atenas, falando sobre Deus, e a gente falou um pouco sobre a necessidade humana de adorar a algum Deus, e a necessidade humana de ter uma religião, e nesse mesmo texto ele fala um pouco sobre essa característica de Deus, da independência dele. Ele não necessita de mim nem de você, ele não necessita de coisa alguma, ele é Deus. Então, quando você lê algum livro que fale que Deus se sentiu só e criou o homem, de que Deus se sente carente, isso é mentira. Ele é Deus. Ele não está sujeito às mesmas emoções que eu e você sentimos. Isso é muito interessante, porque o homem existe, mas Deus é. Deus é. A natureza de Deus exige que ele seja autoexistente. Isso é interessante, porque ele não passou a existir. Tem um amigo que diz: Deus não existe, porque antes de existir a existência, ele já existia. Então, ele autoexiste. Ele é. Nós existimos. Ele é. Ele é antes de todas as coisas. Ele é independente. Porque tudo mais que existe veio a existir pela sua vontade. Deus é o Criador incriado e livre de qualquer necessidade. E os homens não gostam muito dessa característica de Deus, porque a noção de ser dependente assusta os homens. Então, o que mais deixa a gente aborrecido é o fato de a gente ser dependente. Pensa, o que a gente ouve mais hoje em dia é: eu preciso ser independente. Principalmente no discurso que anda por aí, discurso feminista. Eu não dependo de homem, eu não dependo de ninguém, eu sou independente. É um discurso de independência. E a independência pode levar a gente a um caminho muito ruim. Na verdade, existem níveis de independência. É bom você ter certa autonomia e independência para fazer algumas coisas na sua vida. É muito ruim você ser dependente totalmente de alguém para te dar alimento, como um nenenzinho, ou alguém que necessita de cuidados a todo momento. Você necessita de pessoas para te alimentar, de pessoas para te levar ao banheiro. É muito ruim esse nível de dependência. Mas, em certo nível, nós somos totalmente dependentes. Nós somos dependentes de Deus. Se nós respiramos, é porque Ele dá a respiração. Se nós vivemos e existimos e nos movemos, é porque Ele permite que isso aconteça. E para o homem caído, a noção de dependência é humilhante. Porque Satanás quis ser independente de Deus. Ele não suportou ser dependente, estar sob o comando de Deus. E ele quis ser igual a Deus. Então nós não podemos cair nesse mesmo erro, nesse pecado de querer ser como Deus. Só Ele é independente. Então nós temos níveis na nossa vida, graus de dependência, graus de submissão. E todos nós que somos cristãos, estamos debaixo da submissão, debaixo da missão de Deus. Nós precisamos cooperar para isso, ser totalmente dependentes dele, colocar a nossa vida, a nossa carreira, as nossas finanças, os nossos relacionamentos totalmente sob os cuidados de Deus. Então o ser humano é dependente e Deus é independente. Ele não precisa de você para nada, meu querido, mas Ele ama a gente. Ele escolheu nos amar. Ele nos criou, escolheu nos criar, foi da sua vontade. Então Ele escolheu trabalhar aqui na terra em parceria com o homem. Então Ele trabalha em parceria com o homem desde a fundação do mundo, não porque Ele necessita de nós, mas porque foi da sua vontade, foi do seu desejo entrar em parceria com o homem. É diferente. Ele está em parceria conosco porque Ele quer, não porque Ele precisa.
Então, a independência é um atributo incomunicável de Deus. Outro atributo incomunicável de Deus, muito interessante, é a imutabilidade. Então, Deus não muda em momento algum. A gente já falou um pouco isso quando a gente falou que o nome de Deus tem a ver com eu sou o que sou e eu serei o que serei. Isso não significa que ele é uma coisa agora e vai ser outra coisa depois, mas que ele libera níveis de revelação para mim e para você. Então, ele é imutável. O mesmo Deus, diante da fundação do mundo, é o mesmo hoje. Então, os princípios dele não mudam, a palavra dele não muda. Tudo passa, mas as palavras dele não passam. E talvez você esteja ouvindo isso e fale, tá bom, eu já sei disso. Para que eu preciso ouvir esse vídeo ou preciso entender isso? Mas, meu irmão, nos últimos dias, o que mais vai acontecer é a distorção das palavras de Deus. Ou a religião se tornará para o mundo obsoleta. Ou Deus não é assim. Ou o evangelho está obsoleto. O evangelho é uma religião ultrapassada. Muitos falam, né, do pós-cristianismo. Então a sociedade é pós-cristã. A gente já superou o cristianismo. Mas não, as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. Então, não negocie os princípios, não negocie o seu entendimento da Bíblia, porque ele não muda. Quem muda somos nós, seres mutáveis. Mas Deus, ele não muda, meu irmão. Então, você precisa ter esse conceito na sua mente bem fincado, porque nos últimos dias, pessoas vão dizer para você que Deus não pensa assim. Mas quando você se volta para a palavra dele, você entende que ele permanece o mesmo e nós é que temos que nos adaptar àquilo que ele disse. Muitos vão dizer para você que a Bíblia é escrita por homens e as coisas que estão na Bíblia são coisas meramente culturais e que estão ultrapassadas. Mas se você crê que a Escritura é a palavra de Deus, se você crê que o que está escrito na Bíblia é a palavra do próprio Deus, você não pode negociar essa verdade. Você não pode negociar essa verdade no seu ambiente de trabalho. Você não pode negociar essa verdade na sua faculdade, na sua família. Não negocie a verdade. Não apostate da sua fé. Tem uma citação muito legal aqui. A doutrina da imutabilidade é da mais alta importância para a religião. O contraste entre o ser e o vir a ser assinala a diferença entre Criador e criatura. Toda criatura está continuamente vindo a ser. A gente está sempre em construção. É mutável, vive em constante azáfama, busca repouso e satisfação e encontra repouso em Deus. Só nele, pois só ele é puro ser e não vir a ser. Daí nas Escrituras, Deus ser muitas vezes chamado de a rocha inabalável. Então o ser humano está constantemente buscando Deus, buscando repouso nesse ser inabalável. É como um colo de mãe. A gente busca aquele colo, aquele repouso, porque é um lugar seguro para nós. Assim é Deus, é a nossa rocha. Ele é imutável. E o interessante também de pensar sobre a imutabilidade dele é que as capacidades dele não podem ser aumentadas ou diminuídas. Então ele já está no auge, no nível hard, de tudo que ele pode ser. Então, ele nunca vai ser mais do que ele já é. E nunca vai ser menos do que ele já é. Isso é legal porque a gente também pode ter segurança. Ele nunca vai te amar menos. E também nunca vai te amar mais. Ele já te ama com toda a capacidade que ele pode te amar. Ele já te deseja com toda a capacidade que ele já pode te desejar. Isso faz a gente ter segurança em quem ele é. Ele não muda. As palavras que ele já liberou sobre a sua vida, o que ele disse que você é? O que ele já disse sobre a sua vida? Lembra?
das coisas que você já ouviu alguns anos atrás, de promessas que foram feitas na sua vida. Se você corresponder a essas promessas, se você corresponder a isso que Deus falou para você, Ele vai ser fiel, porque Ele não muda. Então, se foi Deus que disse para você, e você precisa ter essa certeza no seu coração, não vai mudar. Se Deus disse para você que Ele te ama, Ele nunca vai deixar de te amar. Embora você cometa o mais sujo pecado, no seu entender, Ele não vai deixar de te amar. Ele não muda. As palavras dele sobre a sua vida não mudam. Se você se coloca em um lugar de obediência e em um lugar de dependência, o plano dele para você vai seguir, porque ele te ama e ele não mente. E ele tem ele imprimiu uma identidade em mim e em você. E essa identidade não pode ser alterada, porque ele é excelente em tudo que ele faz, ele é acima de todas as coisas. Então, isso nos deixa muito seguros e confortáveis, crendo que Ele é sobre todas as coisas e nós podemos descansar nele. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os atributos comunicáveis de Deus. Então, existem os incomunicáveis e os comunicáveis, que são aqueles que Ele comunica em certo grau conosco. Ou seja, Ele não comunica totalmente. Você não vai ter todo o amor que Deus tem, que é um atributo comunicável. Você não vai ter toda a sabedoria que Deus tem. Mas em certo grau, em certo nível, Ele comunica esses atributos com os homens. Então, por exemplo, atributos comunicáveis intelectuais de Deus, conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Então, se você tem falta de sabedoria, ore a Deus e peça. A Bíblia instrui você a fazer isso, porque é algo que Deus possui em larga escala e Ele pode te dar. Então, você pode ser parecido com Jesus, porque Ele comunica com você essas coisas. A veracidade de Deus. Um outro atributo comunicável é um atributo moral, a bondade de Deus. A bondade de Deus é incrível, porque Ele é bom em tudo que Ele faz. Os salmistas tinham revelação dessa bondade, e a gente vê na Bíblia salmos e salmos falando sobre a bondade dele. Ele é bom, o amor dura para sempre. Tudo que Ele faz é bom. Não tem nada que Ele faça que seja ruim, que esteja fora disso. O amor de Deus é um outro atributo comunicável. Se você tem falta de amor, Ele tem amor de sobra para te dar. Então, a Bíblia fala que o amor é o dom supremo, lá em Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Então, talvez esse seja um dos principais atributos comunicáveis de Deus que a gente precisa buscar. E a Bíblia fala, buscai os dons. E o amor é o dom supremo. Então, você pode ser aumentado no seu amor. Eu estava pensando sobre isso esses dias e pedindo a Deus, orando a Ele. Senhor, aumenta o meu amor. Aumenta o meu amor. Eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram experiências de arrebatamento até o céu. Eu estava vendo uma entrevista um tempo atrás do Bob Jones, um grande profeta que já faleceu do nosso tempo, e ele teve uma experiência de morte, né? Chegou no céu, e uma pergunta que ele ouviu lá no céu é: você aprendeu a amar? Nossa, cara, isso mexeu comigo, porque eu aprendi a amar? Talvez sim, talvez não. Talvez não no nível que eu deveria. Então, pense isso para a sua vida. Você aprendeu a amar? Quando chegar no fim da sua vida, quando você se encontrar na portinha do céu lá, perante ao nosso Senhor, você vai conseguir responder essa pergunta? Você aprendeu a amar?
o amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Não existe obra, não existe dons sem amor. Foi pelo amor de Deus, foi pelo seu grande amor, que Ele enviou o seu Filho unigênito para viver como um de nós e ter uma das piores mortes da época, morrer crucificado. Então, o amor, ele é forte. O amor, ele proporciona que a pessoa faça coisas que talvez ela não faria. Mas ela faz porque ela ama. O amor se doa. O amor se desprende. Então a gente precisa crescer nesse amor. E é um atributo comunicável de Deus. Ele comunica com você esse amor. E você pode ser aumentado nesse amor. Seu coração pode ser expandido. Então, se abra para amar. Se abra para amar o perdido. Se abra para amar as pessoas à sua volta. Se abra para amar o seu vizinho chato, que bota a música alta. Se abra para amar. Porque quando a gente ama, a gente se doa pelo outro e a gente comunica com as pessoas um pouquinho de Deus. Uma outra característica, atributo comunicável de Deus, é a misericórdia de Deus. Ou seja, misericórdia significa colocar o coração nas misérias. Deus colocou o seu coração nas nossas misérias, naquilo que nós somos, naquilo que nós necessitamos. Ele colocou o coração nas nossas misérias, teve misericórdia de nós. Ele é misericordioso. Então, nossa, quantos de nós precisamos desse atributo? Precisamos ser aumentados em misericórdia. É um atributo que Deus comunica conosco. A graça, favor imerecido, algo que você não merece, você recebe. Então, um amigo meu fala que graça é muito mais do que um favor que você não merece. Graça é quando você merecia o pior castigo e recebe o melhor presente. Então não é assim, eu não mereço, mas eu recebi. Não, eu merecia algo muito ruim. Eu merecia o inferno. E Deus foi e me deu o céu. Então, é como se eu merecesse ir para a prisão, eu merecesse a morte. E eu não só me livro da morte, eu não só me livro da prisão, mas além disso eu recebo um prêmio. Isso é a graça. É merecer o melhor presente quando você merecia o pior castigo. A graça de Deus é maravilhosa, mas e a graça que nós podemos ter? O que Ele pode comunicar com a gente dessa graça e que nós podemos aprender para liberar no nosso dia a dia com as pessoas que a gente convive? Um outro atributo comunicável de Deus é a sua santidade. Deus é totalmente santo. Ele é totalmente separado. Não existe ninguém como Ele. E é por isso que lá no céu os anjos dizem santo, santo. Porque Ele é totalmente outro. Ele é totalmente separado. É puro. Puro significa não tem mistura. Ele não tem mistura com coisas ruins. Então, quanto da santidade dele Ele pode comunicar conosco? O quão santos, o quão puros nós podemos ser sem nenhuma mistura com o pecado, com coisas ruins, nós podemos ter. Então, é uma lista de oração que talvez você possa desenvolver. Senhor, comunica mais da sua bondade comigo, comunica mais do seu amor, da sua paciência, da sua santidade comigo. Talvez seja uma lista de oração para você desenvolver no seu devocional os atributos comunicáveis de Deus. A justiça dele é um outro atributo comunicável que ele pode comunicar com você, comigo, e nós podemos desenvolver. A Bíblia fala que a nossa justiça humana é como trapo de imundície, mas a justiça de Deus é perfeita. Então, o quanto da justiça dele
pode ser comunicada comigo e com você? Você tem orado para Deus fazer justiça? Você ora pela justiça dele? A justiça perfeita? Principalmente nos dias de hoje, onde a mídia é muito globalizada, onde nós temos acesso a informações e a tudo que está acontecendo a todo momento na nossa cidade, no nosso país, em outros lugares do mundo. Quanta injustiça os olhos humanos conseguem enxergar? E quanta justiça Deus pode liberar? Pensa em quanta injustiça tem sido liberada no mundo e quanta justiça Deus quer liberar na terra. Será que nós temos sido instrumentos dessa justiça do Pai? E quanto a gente tem orado sobre isso? Então, também é um tópicozinho para ir para a nossa listinha, tá? Então, eu falei um pouquinho dos atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis, e eu espero que no próximo módulo a gente possa entrar mais em alguns deles. E fique com Deus, eu espero que tenha abençoado a sua vida, que seja edificação para você, edificação para sua família, e esteja orando. Transforme isso em orações. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.